pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma fé compartilhada. E começando o nosso programa, eu gostaria de deixar essa mensagem. A fé não remove desafios, mas te fortalece para vencê-los, mas com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a Val. Val, seja bem-vinda. A gente te agradece. A Val aceitou nosso convite e está aqui hoje para compartilhar a história dela. Então eu te convido a pegar um copo de água, um copo de suco, um cafezinho, junte-se a nós, se acomode, chama a família, reúne todos os amigos, compartilhe essa live, pode compartilhar bastante. Val, seja bem-vinda para esse programa de hoje. Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito honrada por esse convite. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? A Val atualmente hoje ela é casada, tem filhos. Meu nome é Valdirene. Sou casada agora, dia 4 de abril, eu faço 29 anos de casada. 29 anos. Isso, sou casada com o Miro. Tenho 4 filhos. A Gabriela, o Gabriel, que é o mais velho que me trouxe aqui, o Miguel e o Ariel, que tem 15 anos. Todos com uma idade boa. Exatamente. Né? E tem uma netinha, coisa mais linda que Jesus me deu. Todo nosso carinho a todos os filhos, a neta, a nora, né? Uma nora? É, uma nora, a Thalita. E o seu esposo, como que é o nome dele? Miro. Aliás, a Val disse que o Miro gostaria de estar aqui hoje à noite. Exatamente. Também, né? Mas ele está fazendo um projeto maravilhoso também, né? Ele está fazendo um curso de homem ao máximo, né? Ele já é o máximo, então ele vai ficar mais máximo ainda. E a Val me disse toda animada, ele já é o máximo, né? Vai ficar mais... ou seja, sempre melhorando, né? Exatamente. Né? Mas fica o nosso carinho também, ao seu esposo. Em que exato momento que a Val sentiu que tinha algo diferente acontecendo no seu corpo, Val? Todo o processo que você passou. Então, você sabe, Rose, que primeiro eu passei por muitas coisas, né? A gente passou por dificuldade financeira, passamos por todas as dificuldades, né? Principalmente a financeira. Eu creio que Deus estava nos forjando para nós ficar mais forte ainda. Sim. Né? Eu e minha família. Passando o processo, né, Val? Isso, passando o processo. Quando foi em 2017, eu tive um sonho. Deus me mostrou eu careca. E daí quando foi na metade de 2017, num autoexame, eu sempre fiz o autoexame, eu sempre fui curiosa. É importante a mulher fazer. É muito importante a mulher ser, ela ser curiosa. Ela tem que ser curiosa. Ela precisa cuidar dela, sabe? Porque a prevenção é um ato de amor. Sim. É um cuidado por você e pela família. Eu não falo só por você, sabe? Eu falo pela família, porque muitas vezes a gente passa por coisas que nós não queríamos passar, né? Sim. E eu tive esse sonho. E quando foi em 2017, no autoexame, na metade de 2017, eu comecei a fazer o autoexame e descobri que eu estava com caroço no seio. Só que eu fui na unidade de saúde e a unidade de saúde disse que não era nada. Era apenas uma calcificação. Tá bom. Só que meu braço estava dormente. Daí ele deu um remedinho, camuflou aquele formigamento, sabe? Tudo passou. Mas quando foi em 2018, quando nós mudamos ali onde eu estou hoje, o bico do meu seio tinha entrado para dentro e tava aspecto casca de laranja. Daí meu marido falou assim, amor, tem algo errado com você, você precisa procurar uma unidade de saúde. E eu fui na unidade de saúde próximo da minha casa. E chegando ali, eu contei para as meninas, né? As meninas chamaram a minha amiga, que hoje é a Ana Balinhas, ela é minha amiga, coordenadora do Esplanada. E chegando lá, ela já me passou pro doutor, já fiz os exames, né? Fiz a mamografia. Na mamografia deu alterado. Daí eu fiz uma eco mamária. E ali começou uma corrida contra o tempo, né? Fui mandada pro Angelina Caron. Ali do Angelina Caron eu fiquei 1 ano e 2 meses fazendo tratamento. Daí eu descobri que eu tinha um câncer
que ele era triplo negativo, né? E que o único protocolo dele era quimioterapia e radioterapia, né? Porque ele era muito agressivo. Então hoje, exatamente, hoje eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Sim. E daí tudo começou no Angelina Caron. Por quê? Porque eu comecei quando eu comecei a ir no Angelina, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu ia cabisbaixa, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Sim. Eu sempre fui. Isso a gente notou, algumas pessoas, até a gente colocou nos stories do Face, e até comentaram no nosso privado, olha, ela é muito feliz, ela é muito alegre. Eu sou. Porque a história dela... Exato. Então, assim, eu sempre fui muito alegre. Daí as pessoas falavam assim, você faz o mesmo tratamento que nós? Porque as pessoas todas estavam cabisbaixa, não queriam sentar para fazer quimioterapia, só faziam deitadas, se achavam debilitadas, entendeu? Chegava em casa e não queria comer. Eu comia. As pessoas queriam me dar peruca, eu não queria usar peruca, eu queria mostrar minha careca, né? Então eu passava batom, colocava brinco e sempre alegre dentro do hospital, eu comecei a conquistar as mulheres. Sim. Né? Comecei a fazer visita. A alegria, ela faz com que as pessoas queiram estar do seu lado. Exatamente. Ao contrário da pessoa negativa. Onde há uma pessoa negativa, você quer distância, né? Exatamente. Pessoas que te levam para baixo, exato, né? Exato. Então, eu comecei a fazer esse trabalho dentro do Angelina. Daí as pessoas pediam oração, eu orava. Eu sempre tava com um olhinho ali, sabe? Maravilha. Eu terminava de fazer a minha quimioterapia, a radioterapia que eu fazia todos os dias. As pessoas pediam oração, eu ia lá, orava, conversava. Às vezes eu ia na casa fazer visita, sabe? E daí as pessoas ficavam impactadas, né? Porque poxa vida. Se fosse aos olhos humano, você estaria abatida, né, Val? Não vou te dizer, Rose, que eu não tive meus momentos ruins. Porque tinha dia que eu não queria ver ninguém. Sim, sim. Tinha dia que eu não queria comer nada. E tinha dia que eu só chorava. Porque você é um ser humano, né? Exatamente. Mas assim, Deus sempre estava me levantando. Sempre me fortalecendo. Eu sempre estava me fortalecendo. Então, assim, o que mais me fez acreditar que eu ia vencer foi minha fé. A fé, a Bíblia relata para nós, né? A fé, ela move montanhas. Ela é um firme fundamento, né? Daquilo que você não vê, mas que você acredita que vai acontecer, né? Exato. Então era isso. Eu caminhava acreditando que eu ia vencer, porque Deus tinha me falado. Então eu peguei aquele sonho para mim e um dia ele falou para mim assim, não é para morte, é para vida. Então eu peguei isso para mim, não é para morte e sim para vida, né? E é importante, né, Val, quando você fala com Deus em sonho, ele já te avisou, te alertou, né? Não é para morte. Porém, nós temos a escolha de acolher e ir lutar, né? Exatamente, é verdade. Tanto que nós temos a escolha. E você trouxe para você, né? Lembrou do sonho. Exatamente. Eu quis que isso acontecesse na minha vida, sabe? Eu vivi o sobrenatural. Exatamente. Do Senhor na minha vida. E foram momentos difíceis. Acho que o meu pior momento foi quando eu comecei a fazer rádio, que era todos os dias. Todos os dias, Carol. Todo dia, de segunda a sexta, por 32 dias. 32 dias. 32 dias. Isso me consumiu. Sabe? Às vezes eu chegava em casa e não queria nem conversar. Você sabe que às vezes eu chegava em casa, eu comia algo gelado, né? E subia pro meu quarto e às vezes as pessoas ficavam lá, batendo na porta. E eu não queria nem saber. No outro dia eu tava bem, mas aquele momento era meu. Eu lembro que a médica falou pra mim assim, olha, viva intensamente esse momento. Viva pra você. E eu comecei a viver pra mim mesma. Sabe? Sim. E eu acordava 3 horas da manhã pra orar, antes de começar o tratamento. E quando eu comecei o tratamento, eu acordava 3 horas da manhã pra chorar. Porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Você sentia o cuidado? Eu sentia porque eu tenho uma amiga que ela tem uma tia. E a tia dela mandou mensagem pra ela que ela não sabia o que estava acontecendo com ela, mas que ela estava acordando todos os dias 3 horas da manhã pra orar por mim. Mesmo horário que você... Que eu acordava pra orar pelas pessoas. Então o Senhor estava usando ela pra orar por mim. Então eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, como Deus é bom.
né? Nós falamos sobre a oração com amor ontem, né? Porque quando você ora pela pessoa, você tem que sentir a dor que ela Você tem está que sentir, sentindo, exatamente. né? Você tem que sentir a dor e orar clamando, né, Val? Exatamente. Não é, eu vou orar e eu acho que, né? Não, a gente tem que ter a certeza, tem que ter... Deus vai fazer, Sim. exatamente. E Deus já fez muitos milagres, né? E o Val, quando você falou que você acordava 3 horas da manhã e orava pelas pessoas. Sim. Você não colocava seu nome, você só orava pelos outros. Não, nunca coloquei meu nome. Até hoje. Até hoje, se for pra eu pedir alguma coisa pra você, Rose, em nome de alguém eu peço. Mas se eu for pedir alguma coisa pra mim, eu não peço. Eu não consigo. E é assim com Deus, é a mesma coisa. Eu oro pelas pessoas, mas eu agradeço a Deus pela minha saúde, agradeço a Deus pela minha família, mas eu não tenho coragem de pedir. Porque Ele fez tanto por mim. Sim, sim. E as pessoas que nem você falou que você transmitia alegria para elas, elas viam algo diferente. Viam. Como que o que elas passavam para você? O que elas falavam para você? Eu tenho amigas que hoje são minhas irmãs, né? Que fizeram tratamento lá junto. E hoje eu tenho um grupo no WhatsApp de mulheres que fizeram tratamento, que terminaram, outras que começou, né? Então, a gente tem esse laço, né? Eu tenho a minha amiga Edna, que ela é uma pessoa assim que faz 6 anos que nós somos amigas. Ela fez tratamento junto comigo e ela falava pra mim. Ela falava assim, Val, sua alegria me contagia. Porque ela se sentia melhor quando ela estava perto de mim. E quando você passou por esse processo, você estava com quantos anos, Val? Eu estava com 43. 43 anos. 43 anos. 43. E com 44 e 2 meses eu terminei o tratamento. Hoje eu tô com 50. Bonita, forte. Obrigada. E agradecida, né? E agradecida. Exatamente. Só me conta, Val, como que a sua família, ao saber que você estaria com esse problema, né, na mama, como que eles reagiram? Lógico, eles sabem que tem uma reação muito forte. Sim. Mas como que eles reagiram quando você passou por isso? Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico, meu esposo estava trabalhando e a minha irmã foi comigo, né? E a minha irmã, quando a doutora disse que eu estava com câncer e que era maligno, né? E ela disse pra mim assim, você pode chorar. Eu baixei minha cabeça e eu chorei. A minha irmã tinha levado uma toalhinha pra mim. Eu chorei, me sequei com aquela toalhinha. Daí a doutora falou assim, olha, agora você espera aqui, que daí vem a foto, né? Você tem que tirar foto. Eu até brinquei com a moça lá da recepção. Eu falei, poxa, moça, eu não passei nenhum batom pra tirar foto. Porque você tem que tirar foto pra ficar no seu prontuário, né? Você tem que tirar pra deixar lá. Gente, quando eu servia café, que eu via as pessoas tirando foto, eu falava, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Porque eu sabia que ela ia fazer o tratamento, sabe? Então, quando eu tirei foto, eu brinquei com a moça. Eu falei, puxa vida, eu não passei nenhum batomzinho, né? Daí, a doutora falou assim, agora você vai marcar a sua primeira quimioterapia, porque daí já marcaram a minha primeira quimio na minha consulta. Saiu a consulta, o resultado já saiu aqui? Já saiu aqui. Daí ela falou assim, ó, dia 27 de agosto você vai fazer a primeira quimio. E você desce aqui no núcleo, que é onde a gente marca a cintilografia dos ossos, do coração, né? E daí ela falou assim, ó, só que demora 5 meses. Nossa. E daí a gente desceu a escada. Quando nós descemos a escada, eu peguei minha bolsa e falei pra minha irmã, me espera aqui, fica aqui. E eu tinha uma graminha lá no Angelina Carol, e eu me ajoelhei naquela grama. E eu chorei. E eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor prometeu que ia cuidar de mim. Você lembrou do sonho? Eu lembrei do sonho. Eu falei, o Senhor prometeu que ia cuidar de mim. Então, eis-me aqui. E eu chorei aquele dia, mas eu chorei. Terminei. Limpei as lágrimas com aquela toalha que minha irmã tinha me dado. E voltei lá no núcleo. A hora que eu cheguei lá, a moça falou pra mim assim, olha, eu tenho pra quarta-feira da semana que vem, se você quiser fazer o exame. E a doutora disse que só tinha para 5 meses. E olha só como Deus trabalhou. Trabalhando. A hora que eu disse assim, né? O Senhor prometeu. Ele falou, prometi, cumpro. Né? Todos os meus exames, eles saíram rapidinhos. Nenhum demorou.
Graças a Deus, tudo pelo SUS. Nada particular. Não paguei nada, nenhum exame. Fiz tudo pelo SUS. Que bênção. Tudo rapidinho. Tudo rapidinho. Foi tudo muito rápido, sabe? Porque a mão do Senhor estava ali. A gente sempre diz, aqui a gente costuma dizer que Deus é o nosso Deus de providências, né? É o nosso Deus que Ele cuida, é o nosso Deus que nos livra, nos guarda e se precisarem nos corrige, né? Exatamente, é verdade. Como um pai tem que corrigir seu filho quando erra, né? Sim, verdade. E quando você voltou até a sua irmã, quando você viu ela assim, eu disse pra ela, agora vamos entrar lá. Agora vamos encarar. Isso, agora vamos encarar. Foi só isso que eu disse pra ela. E ela sempre comigo. Como é o nome da sua irmã? A minha irmã é a Cláudia. Hoje ela tá morando em São Paulo. Nosso carinho a Cláudia. E nós estamos, assim, muito felizes de ter a sua irmã aqui compartilhando essa história. É. Então, foi isso que aconteceu, sabe? E daí, fora outras coisas, né? Que a gente vai vivendo, vivenciando, né? Sim. E o seu esposo, ele conseguiu te acompanhar nesse processo ou também tinha o trabalho dele? Não, ele me levava. Ele me levava e eu falava assim, pode voltar a trabalhar lá. Eu sempre... Forte. Sempre forte. Sempre forte. Chegava lá, eu sempre estava com as meninas, né? Daí chegou uma hora que eu tenho uma amiga, ela não mora aqui, ela mora... Esqueci o nome da cidade dela, mas ela não mora aqui em Curitiba. Uhum. Em Cerro Azul ela mora. Cerro Azul? Cerro Azul. Ela fazia químio deitadinha. E um dia eu falei pra ela, você vai fazer químio hoje sentada comigo. Ela falou, mas eu não vou conseguir. Falei, vai. Ela falou, então você pega na minha mão? Eu falei, pega na sua mão. E peguei na mão dela e ela conseguiu fazer químio sentada. Conseguiu. Não passou mal. Eu acho que essa tua força que você passa, como você diz, né, a força que vem de Deus, você passa aquela segurança, aquela alegria. Isso. E isso é muito importante, né, Val? E eu sempre fui assim, desde pequena. Eu ia te perguntar. Desde criança. Assim. Desde criança. Eu sempre fui muito alegre. Tinha minhas dificuldades com meu pai, com a minha mãe. Nós passamos muita dificuldade financeira, né? Mas eu sempre estava sorrindo. A minha mãe é assim. Minha mãe sempre sorridente. E quando você contou para sua mãe? Eu fui até minha mãe. Você foi até? Viajei 9 horas de viagem para contar para minha mãe que eu ia enfrentar um tratamento contra o câncer. E como que ela recebeu? Nossa, ela ficou arrasada. Arrasada, minha mãe ficou. E eu que acolhi ela. Falei, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu nem tinha começado, não estava careca ainda. Eu ia começar, mas eu tinha que contar pra ela. Você chegou a contar a ela sobre o seu sonho, Val? Contei também. Contei pra toda a minha família. Aonde eu vou, eu conto esse testemunho, né? Exato. Porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem que Deus fala com a gente. Sim. Só que muitas vezes a gente acaba não ouvindo a voz do Senhor, né? Porque nós estamos tão aflitos, tão, assim, a tempestade tá vindo e você quer correr da tempestade, e você não ouve a voz do Senhor. Você sabe, Val, que essa é a intenção que nós, através do podcast, de compartilhar as histórias de superação, de milagres, de cura, né? E a gente sempre fala que é um projeto que foi dado... A gente diz que foi nos presenteado por Deus, né? A gente aqui a gente não prega placas de igreja, a gente fala sobre amor, né? Então, todos são bem-vindos para estar aqui no podcast Fé Compartilhada. E Val, quem você achou que conseguiu receber essa notícia com mais força? Da sua família? Ninguém. Eu que dei força para eles. Os seus filhos? Os meus filhos, o meu marido. Ainda bem que você tem essa força, né, Val? Sim. Às vezes eles estavam cabisbaixo, meu marido. Meu marido, às vezes, ele trabalhava em loja de carro, né? Então, às vezes, ele se escondia para chorar. Né? Mas você percebia que ele tinha chorado? Sim, em casa, às vezes ele não dormia, né? Às vezes eu ia pro sofá, porque eu queria ficar sozinha. Quando eu via, tava saindo a minha filha do quarto dela, né, e ela dizia assim, mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, a mãe quer ficar no sofá. Ela, então eu vou ficar com você.
Daí meu marido falava, saía do quarto e falava, eu também vou ficar com você. Ele dormia do lado, assim, no chão, no tapete. Mas eles não me deixavam em sozinhas. Essa é a verdadeira família, né? Exatamente. A verdadeira família, ela passa por problemas, né? Ela enfrenta junto, ela supera, né? Ela se alegra junto. Exato. Porque essa é a família. Exatamente. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, tem que estar junto, né, Val? Toda a vida. Né? Porque dando força ao outro, segurando o outro. Quem nos criou a família foi o próprio Deus. Né, exatamente. Val? E nesse teu processo de lá, você estava só no Hospital Angelina Caron ou você chegou aí no outro hospital? Não, só no Angelina. Eu fiz tratamento, tudo foi lá. E nesse processo a gente sabe que você teve que fazer a cirurgia, né? E como que foi quando você recebeu essa notícia que você tinha que tirar? Porque a mulher, ela né? Então, é vaidosa, a mulher é... Então, vou te contar um pedacinho do que aconteceu, né? Quando a doutora disse pra mim que eu ia ter que tirar toda a mama, né? Ela falou assim, olha, você vai ter que tirar toda a mama, né? A pele também. Tirei um tumor clavicular e tirei 23 nódulos da axila. Então, a doutora falou assim, olha, você vai ter que tirar a mama, né? Toda a mama. Daí eu tirei toda a mama e eu e meu marido, a gente faz 29 anos que nós somos casados, faz 29 anos que ele vai no banheiro e eu tomo banho. Daí, ou vice-versa, eu vou no banheiro e fico batendo papo com ele. Ele tá tomando banho e a gente tava... igual agora, né? Eu já tava pronta já. Mas ele tava tomando banho pra sair e eu tava lá conversando com ele, falando do podcast, né, e tal, a gente batendo papo. Sim. Ele terminou o banho, subiu lá pra cima pra se trocar, eu subi atrás dele, pra gente continuar batendo papo, né? Sim. Então a gente sempre foi assim, nós sempre fomos muito parceirão, né? E quando eu passei que eu tirei a mama, o que eu fazia? Eu tomava banho antes dele chegar. Porque quando tava frio, ele deixa o chuveiro quente, ele toma banho primeiro, e daí eu entro no chuveiro, né? E eu não tava mais fazendo isso. E ele perguntou pra mim assim, amor, por que você não tá vindo mais no banheiro, né? Eu falei pra ele assim, porque eu não quero mais, né? Eu tô... Ele falou assim, meu Deus do céu, mas você é a mesma mulher. A gente sempre conversa, sempre tá junto, né? Daí chegou o dia de ir no médico. Fazia 1 ano que eu tinha terminado o tratamento. Daí eu fui falar com o Dr. Jorge, a primeira pergunta pra ele, Dr. Jorge, quanto que eu posso colocar a mama? Ele disse pra mim assim, não senhora, só daqui 5 anos. Falei, 5 anos? Eu fiz assim. Falei, não acredito, né? E abaixei a cabeça. Daí meu marido falou pra ele assim, por mim, doutor, ela não coloca mais. Porque ela continua sendo a mesma mulher. E pra mim e pros nossos filhos, ela tá bem assim. Nós não queremos que ela passe por outra cirurgia. E eu peguei aquilo pra mim. Eu não quis mais fazer a cirurgia, né? E até hoje, eu não fiz a cirurgia. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso isso aqui, ó. Isso aqui é uma prótese, né? Sim. Que a gente usa, pode colocar na máquina, lavar. Às vezes eu perco, né? Fico sem peito. Mas esse aqui é o meu peito hoje, né? E não faz questão de colocar outro. Eu estou muito bem assim. Quando terminou, fez os 5 anos, o doutor falou, vamos terminar? Eu falei, não, senhor, não quero. Não quis mais. Não quero, não quero. E olha, olhando assim, você não diz não parece. Não é? Exatamente. Como você diz, o importante é você estar bem. Exatamente, eu tô bem. Você e o seu esposo, sua família, né? Exato. Tem pessoas que se sacrificam, né, Val? Então, pelos outros. Exatamente. Né? O que os outros vão pensar, né? Exatamente. É igual meu cabelo. Tinha gente que perguntava pra mim assim, você não vai pintar seu cabelo? Vai deixar ele assim? Eu falei, meu cabelo tá lindo. Grisalho, exatamente, meu cabelo tá lindo. E o seu cabelo, ele cresceu rapidinho, Val? Faz 6 anos. Ele cresceu rápido, era pra ele estar do comprimento seu, mas eu não quero mais. Eu corto. Toda vez que ele tá comprido, eu vou lá e corto. Eu não sei, a mulher, ela chega numa idade que ela quer cortar, né? Exatamente, ela não quer mais cabelo curto. Né? E eu tive a oportunidade de ficar com cabelo curto, né? E ficar com cabelo branco, porque muito nova, acho que com 16 anos eu já tinha cabelo branco. E o que eu fazia? Ia lá e pintava. Eu não queria ficar mostrando meus cabelos brancos, né? Mas quando eu fiquei careca e que ele voltou branco, falei, eu vou ficar de cabelo branco, amei.
Val, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas mulheres que estão passando hoje pelo mesmo problema, né? Sem ter a mama, que às vezes estão tristes. Gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, né? Você passou por isso, né, Val? Exatamente. Eu quero dizer que, mesmo independente de qualquer situação que a gente passe na vida, e a única coisa que importa é viver. É viver intensamente, é se alegrar e é dizer para Deus, muito obrigado por estar aqui hoje, né? Gratidão. Gratidão a Deus. Esse é o melhor. Porque não adianta você... muitas vezes você fica buscando algo que você não consegue. E daí o que você faz? Você passou por tanta coisa, por tanta dificuldade, daí você vai ficar triste porque você não consegue aquilo que você tanto queria, né? Então, seja feliz com aquilo que você tem. Exatamente. Né? É isso que eu deixo para as pessoas hoje, né? E se nós formos ver, tem bastante mulher passando por esse processo, né, Val? Exatamente, tem muita gente. E agora nós vamos passar para a parte que a Val vai contar sobre o seu ministério, né, Val? Isso mesmo, Ministério Princesas do Pai. Esse ministério, Princesa do Pai, primeiro o nome, da onde nasceu o nome, como nasceu esse nome? Então, quando eu estava em tratamento, um amigo, não sei se você conhece o pastor Dirceu, ele me convidou, ele é da Assembleia de Deus de Pinhais, ele me convidou para estar na igreja dele, que ia ter um missionário lá eu não me lembro de onde que era, mas eu sei que era lá do Maranhão, daquele lado lá, sabe? Sim. E eu fui. Foi eu, meu esposo, e eu estava carequinha. Você estava careca? Eu estava carequinha. E daí a igreja estava tão lotada, a igreja não é tão grande, mas ela estava muito lotada e eu fiquei no meio. Então não dava pra me ver, né? Quem me via lá de cima parecia um homem careca, né? Porque não sabia se era mulher, se era homem, né? Sim, sim. E eu peguei, e eu e meu esposo, meus filhos, estávamos lá. E esse pastor, ele começou a pregar, e daí de repente ele desceu do púlpito. Desceu do púlpito e começou a entregar o manto, e ele veio até mim, ele segurou na minha mão. E ele disse pra mim assim, Deus manda te dizer, eis que você é a princesa dele, e ele está cuidando de você. E aquilo me alegrou muito meu coração, e eu comecei a chorar. Porque eu sabia que era Deus falando comigo. Você tinha certeza? Tinha certeza que era ele. E a gente tinha colocado o nome do grupo de Mulheres Guerreiras, né? 3 dias antes. E a gente tinha 3 mulheres. E eu falei assim, amor, que nome que eu coloco? Ele, coloca Mulheres Guerreiras, porque vocês são guerreiras, né? Vocês estão vencendo, estão lutando. Eu falei, eu vou colocar. E quando eu cheguei em casa, que Deus falou comigo, cheguei em casa, chorei e falei pro meu marido assim, a partir de hoje, o grupo vai se chamar Princesas do Pai. Porque se Deus está me curando, está cuidando de mim, ele vai cuidar de todas as mulheres que entraram no nosso grupo, né? E assim eu fiz, coloquei esse nome. Assim nasceu o nome. Princesas do Pai. E a minha filha fez uma célula em casa e chamou algumas amigas. E a líder dela, a Ana, elas pediram para eu contar meu testemunho, né? Para eu falar com elas sobre o testemunho e eu contei. Eu tava ainda com meu cabelo curtinho. Daí a Ana foi e disse para mim assim, Val, isso é um ministério que Deus te deu. Coloquei Ministério Princesas do Pai. Daí nasceu o ministério e hoje eu empresto cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar. Se eu tiver fralda, eu ajudo. Servi no hospital na região metropolitana de Curitiba 300 cafés por mês. 300 cafés por... se fosse duas terças, eu servia 600 cafés. E se fosse 3 terças, 900 cafés. Eu servia 300 cafés por servida. Cada vez que eu ia era 300 cafés. Então eu servia quase 900 cafés por mês. Que maravilha, Val. Então eu tenho vários projetos que eu continuo com eles, né? Que você prossegue até hoje. Isso, que eu prossigo até hoje. Já são 4 anos, né? Eu encerrei um dos meus trabalhos agora, porque eu comecei a trabalhar.
né? E também estou fazendo ação social, né? Sim. O trabalho da gente é uma ação social, porque só de você tratar as pessoas com respeito, com amor, né? Já é um trabalho social que você faz em prol do próximo que está passando por algo difícil. Exatamente. E Val, você disse que você empresta cadeiras, que você ajuda com fraldas. Isso. Esse ministério ainda continua hoje? Continua. Quando eu terminei o tratamento, eu tava conversando com uma pessoa no WhatsApp, né? Daí meu marido falou assim, amor, com quem que você tá conversando? Eu falei, eu tô conversando com um rapaz, ele tem uma cadeira de roda pra doar e eu vou pegar. Ele, mas você vai pegar a cadeira de roda pra quê? Eu falei, pra emprestar. Pra ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas, porque foi bem na época do Covid, né? Então eu comecei a ajudar as pessoas que estavam internadas por causa do Covid, que saía dali e precisava de ajuda, né? Ganhei uma cama hospitalar e assim eu fui. Hoje eu tenho 13 cadeiras de rodas, tenho umas 10, 12 cadeiras de banho, tenho 5 camas hospitalares, tenho muleta, acho que eu tenho mais 5, 6 muletas, tenho tipóia de pescoço, eu tenho tudo. Tudo que você imaginar. Tenho aquelas meia que usa pós-cirurgia, sabe? E isso você vai ajudando as pessoas. Vou ajudando, vou emprestando. Que benção, Val. Olha, e você foi adquirindo, as pessoas foram te ajudando? Foram me ajudando. O que aconteceu? As pessoas compravam, na época do Covid, as pessoas começaram a comprar cadeira de roda, cadeira de banho. Daí já não precisava mais. O que elas faziam? A Val tem um projeto bonito, vou levar pra Val. Então eu ganhei de muita gente. Então eu sou muito grata pelas pessoas que me ajudaram, sabe? A adquirir essas cadeiras. E o seu esposo sempre te apoiando nesse projeto? Sempre, sempre. Eu servia nos lugares, meu marido estava comigo. Eu vou domingo no Lar dos Idosos, meu marido está comigo. Aonde eu tô, ele está comigo. E você disse que fazia uma ação de ajudar, servindo café. A família ajudava ou vinha amigos? Como que era esse processo? Então, o meu marido era o maior investidor, né? Porque como ele trabalha por conta, então quando ele podia, ele sempre estava investindo, né? E eu tenho um brechó. Esse brechó, eu vendo para ajudar as pessoas. Agora eu trabalho só no sábado no brechó, né? Mas é para ajudar as pessoas, é em prol de ajudar. E como que é o nome desse brechó, Val? Brechó da Val. E ele fica onde, para as pessoas saberem desse brechó? Ele fica no Pineville. Ali em Pinhais, pertinho do Carrefour, ali do materiais de construção Bigolim, sabe? Então eu abro todo sábado agora, né? E quem quiser, a gente busca também, sabe, as roupas, a gente busca utensílios domésticos, qualquer coisa que não use mais, mas que esteja num bom estado. Sim. Né? Não aquilo que você está descartando, mas sim aquilo que você está doando com amor. Aquilo que você usaria. Que você usaria de novo. Exatamente. Né? Exatamente. Val, atualmente hoje, a Val, ela está em qual ministério na igreja, o que ela faz? Conta para nós um pouquinho. Então, na igreja eu participo de algumas ações, né? Uhum. Eu participo do Volts, que eu fico na recepção e meu esposo fica no estacionamento, né? Agora nós vamos participar também daquele trabalho que eu te falei, juntamente com uma amiga minha, né, que ela faz esse trabalho também. A gente vai participar dos seniors. Conta pra gente de qual idade que começa no sênior. 50. Olha lá, jovens, adolescentes. Jovens, adolescentes, exatamente. Sim. Uhum. E como que é iniciar esse projeto? Como que é? E você disse também que é diácona, né? Na igreja quadrangular, na Assembleia de Deus fala diaconisa e diácono, né? Uhum. Mas só que lá a gente fala recepção. Recepção e estacionamento. Isso mesmo. Entendi. Eu estou na recepção. Sim. Né? Sou recepcionista, onde eu recebo as pessoas que chegam para o culto. Legal. Que bom. E há quanto tempo você está lá? Agora em abril faz 7 anos. 7 anos? 7 anos. E fica onde? Fica na Avenida Maringá. Convida as pessoas também. Exatamente. Quem quiser tá conhecendo a nossa igreja, né? A comunidade Alcance de Pinhais. Os cultos das 8 da manhã
às 10h30 e às 18 horas. Val, conta pra gente um pouquinho como que a Val lidou com toda essa situação, né? Você nos contou como foi o processo, né? Ali você recebeu a notícia, né? Você foi ao médico, depois fez aquele processo no Caron. E hoje, atualmente, a Val não tem nem um sintoma, nada, tá tudo certinho. Graças a Deus. Minha saúde, como diz o ditado, é uma saúde de ferro, né? Graças a Deus. Antes eu ia uma vez por ano, né? Pra fazer todo o check-up. Agora é só cada 2 anos. Então só o ano que vem que eu volto. Já fez um ano agora. O ano que vem eu volto para fazer todos os exames. E também é muito importante, né, Val? Porque a mulher em si, ela costuma deixar amanhã eu vou ao médico, né? Exatamente. Você cuida de muitas pessoas, mas não cuida de você. Exato, né? E as mulheres precisam se cuidar, porque a prevenção, ela é um ato de amor. Né? Então, porque assim, ó, muitas mulheres só pensam nelas em outubro. Né? Outubro rosa. Todo mundo pensa que o outubro é rosa. Não, ele não é rosa, não. Né? O outubro, ele tem um significado muito importante, que é a prevenção. Né? Então, nós precisamos nos cuidar para que nós possamos cuidar de outras pessoas. E o ano inteiro você precisa cuidar de você. Né? Fazendo o preventivo, fazendo mamografia depois de uma certa idade, né? Depois dos 40. Então você precisa cuidar de você para que você fique saudável. E estar atento, né, Val? Estar atento a qualquer mudança do seu corpo. Porque eu fiquei atenta. Quando eu vi aquele caroço, né? O carocinho nascendo, e a minha mão, o meu braço ficou dormente, eu fiquei muito preocupada. Mas quando o médico me deu aquele medicamento que forjou tudo aquilo, eu fiquei tranquila. Eu falei, pronto, agora eu tô bem, né? Graças a Deus não era nada mesmo. Só que quando foi 2018, aquilo que estava bom piorou. Só que eu sempre falo, Rose, que eu tinha que passar por esse processo. Esse processo era importante. Por quê? Para a Val nascer. Esse processo te renasceu, te fortaleceu, Val? Esse processo, ele tinha que acontecer. Por quê? Porque hoje eu precisava ter esse projeto. Porque como que eu ia contar para as pessoas, falar para as pessoas sobre isso se eu não vivi? Então eu precisava viver para poder fazer com que outras mulheres acreditassem que elas também iam passar por isso e iam continuar vivas. Né? Como que eu ia dar esse suporte para elas hoje? Como que eu ia servir um café e poder falar do amor de Deus? Como que eu ia abraçar uma pessoa doente se eu não tivesse passado por isso, entendeu? Sim. Porque tudo fica muito cômodo na nossa vida. Sim, sim. A nossa vida é cômoda. Então, para você não sair de casa, para você não fazer uma ação social, tá tudo bem. Né? Tô indo na igreja, eu trabalho na igreja, eu tenho minhas coisas de casa para fazer. Amém. Só que hoje eu vi que eu posso fazer ainda mais. Pode ir além, né? Eu posso ir além, eu posso impactar muitas vidas, falar para elas que mesmo passando pela tempestade, você consegue vencer. Basta você acreditar. Exatamente. Tem alguma passagem bíblica, assim, que você leu, assim, que você... Essa passagem bíblica eu me identifiquei. Tem. Diz assim... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Aqui, ó. Diz assim, ó. Eu vou ler pra você. Tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Colossenses 3:23. Em Colossenses 3:23 tem um versículo que diz assim, ó. Esse versículo, ele é o versículo que eu leio em todo lugar que eu vou. Uhum. É o Colossenses... Deixa eu colocar aqui. Colossenses 3:14. É muito importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, né? Uhum. Porque a Bíblia nos orienta, né? A Bíblia é a bússola. Diz assim, ó, eu coloco no meu... eu tenho uns cartão que eu entrego para as pessoas e tem esse versículo aqui, ó. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição, é o elo perfeito de Deus comigo, com você,
com todos nós. Exatamente. O amor sempre em primeiro lugar, né, Val? A gente sempre diz que se você não ama, você não perdoa. Não. Se você não ama, você não consegue viver com as pessoas. Exato. Verdade. Né? Então, estando junto o amor, o perdão, lado a lado, Deus te acrescenta, né? É verdade. Maravilhosas. E também tem aquela passagem da mulher do fluxo de sangue que nós estávamos comentando ontem no nosso podcast, né? Ela tinha certeza que quando ela tocasse em Jesus, né? E você também não foi muito diferente, né, Val? Porque você tinha certeza que Jesus estava com você. Estava comigo, exatamente. E ele te orientou, né? Exato. Você contava para as pessoas sobre esse teu sonho? Contava. Sim. As pacientes? Contava. Todas elas sabem. Porque eu achava importante contar. Sim. Né? Porque é um fortalecimento. Exato. Para as pessoas. Exatamente. Né? Dessas pessoas que estavam com você lá, que você acompanhou, hoje você se comunica com todas, Val? Com todas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, igual eu estava te falando lá no começo, né? Nós éramos em 3. Hoje nós somos em 48, né? Mas eu tenho quase 100 meninas. Por quê? 48 é as que estão no WhatsApp, nesse grupo, né? Que é o grupo Ministério Princesas do Pai. As outras, elas não querem entrar. Não querem? Não querem. Mas eu sempre falo com elas, sempre mando um versículo bíblico, né? A gente sempre conversa, toma um cafezinho juntas. Eu gosto sempre de estar reunidas com elas, porque eu acho que isso é muito importante. Até quando eu vou fazer um trabalho social, eu mando mensagem para elas. Meninas, querem participar? Não? Querem participar? Querem me ajudar? E elas sempre vão. Estão sempre prontas? Sempre prontas para estar junto. E às vezes você precisa trazer uma palavra a elas para renovar a força delas? Ah, sim, claro. Com certeza. Assim como elas também traz alguma palavra para... quando entra alguma menina no nosso grupo que está começando a fazer um tratamento contra um câncer, eu sempre falo para as meninas, conta o testemunho aí. Né? Eu já começo a contar o testemunho, né? Falo, conta o testemunho, meninas. Vamos edificar essa mulherada que está entrando aí, né? Mostrar para elas que Deus ainda faz muito mais do que elas imaginam. Sim, que Deus é a cura. Né? É a cura, exatamente. Ficou a medicina, mas acima de tudo... exatamente. Nós temos a cura. E essas meninas... Tem muitas mulheres hoje passando por esse processo, Val? Tem muitas. Muitas mulheres. E são mulheres, assim, existe uma faixa etária, assim, de idade? Não mais. A mais bebê que eu tenho no nosso grupo, ela tem 23 anos, é a Sandy. 23 anos? 23, ela tirou as 2 mamas. Ela descobriu muito nova. E há quanto tempo ela descobriu isso? Ela tinha 17 para 18 anos. Novinha? Novinha de tudo. Aí, para as meninas mais novas também. Exatamente. Acompanhando. Atentas, né? Com qualquer mudança, porque a gente conhece o nosso corpo, né? Sim. Qualquer mudança que você sinta, você tem que falar para a mãe, falar para a avó, para o pai, né? E como você disse, você sentiu o sintoma, né? Seu braço... Meu braço adormeceu. Então eu tinha um sintoma. Né? Além desse sintoma, você sentiu mais algum? Não, só meu cabelo caindo muito. Meu cabelo caía demais. Antes de fazer... eu achava que era normal cair cabelo. O que eu achava? Deve ser época. Ou eu tô com a imunidade baixa, né? Algo assim. Mas você nunca vai ver o porquê que tá caindo. Se é a imunidade, vamos tomar uma vitamina para aumentar essa imunidade. Você chegou a tomar vitamina, Val? Não, eu não tomei. Eu tomei um medicamento para passar a dormência no braço, né? E passou. Foi assim, ó, rapidinho. Rapidinho. Sim. Nossa, que maravilha. Se cuidando, né, Val? Eu fico muito feliz de ver você assim. Eu acredito que as pessoas também que te acompanham, que estão ali no seu dia a dia, eu acho que elas ficam encantadas com essa tua alegria, com essa paz que você transmite, né? Ter passado por todo esse processo, mas acima de tudo, você manteve a alegria que vem de Deus, né? Isso mesmo. Uma coisa que eu nunca fiz foi murmurar.
né? Nunca devemos fazer isso, né, Val? Não, nunca fiz, nunca reclamei, sabe? Claro, às vezes eu ficava triste, né? Mas não ficava reclamando. Nunca fui uma pessoa de reclamar. A gente tem que aprender sempre a agradecer mais Exato. e reclamar de menos, né? E também a gente sabe que a gente como ser humano é falha, né? Somos tem bastante. Todo dia nós temos que buscar a melhorar. Exatamente. A perfeição nós não vamos conseguir, não. Mas que nós possamos estar sempre melhorando. É verdade, né? E atualmente hoje você está trabalhando em algum trabalho ou só no teu ministério? Não. Hoje então, fechou aquele ciclo que eu te falei, né? Sim. O ciclo do café, e abriu outro. Eu fui convidada para estar trabalhando aqui em Piraquara. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus, porque o meu trabalho começou em Piraquara. Quando eu comecei a fazer o trabalho social da Val, nós viemos várias vezes aqui para Piraquara para trabalhar, sabe? Para fazer o trabalho social, para levar entendimento para as pessoas, para falar sobre o amor de Deus, mas também para falar sobre a prevenção, né? Sim. Então eu fiz várias coisas aqui. E eu tenho várias meninas que terminaram o tratamento que estão também no meu grupo, né? E hoje eu estou trabalhando na unidade de saúde, sabe? Eu fui convidada pelo Marquinhos. Na unidade de saúde. Então eu sou muito grata por isso. Que bom. Qual localidade? Qual bairro que você está? Eu estou no Guarituba. Guarituba, Que bom. E é muito bom trabalhar ali, tô gostando. Porque você conversa com várias mulheres, né? Tem várias pessoas. Você passa a sua experiência, você passa isso mesmo, a sua força. Então você disse que o teu ministério começou aqui em Piraquara. Começou em Piraquara. E hoje você voltou aqui no podcast, né? Em Piraquara. Em Piraquara. Pra contar que estou trabalhando em Piraquara. Que maravilha, né? Que bom. E é uma honra, né? Ter sido convidada pelo Marquinhos, que é uma pessoa muito do bem, né? Ele me convidou para trabalhar e eu conversei com a minha família e hoje estou aqui. Que bom, Val, que bom. Val, você gostaria de citar mais alguma passagem que passou no teu ministério, contar mais alguma coisa que aconteceu durante o teu processo, que a gente acabou não perguntando? Então, o processo foi o que eu te falei, né? Dias bons, dias ruins, né? Mas sempre me mantendo de pé para poder ajudar outras mulheres, né? Ajudar outras famílias. O que a gente faz hoje? A minha família, né? O Miro, quando eu vou fazer uma visita na casa de uma princesa, eu chamo de princesa, né? De alguma princesa, que o esposo está, o Miro vai junto. Nós podemos contar a nossa experiência como casal, sabe? Como que a gente se ergueu junto, porque foi junto. Junto, claro. Meus filhos, meu marido, nós se erguemos junto. Eu e meu esposo, a gente sempre fala que depois que você se casa, você torna-se um só. Um só, exatamente. Né? Então a dor de um é a dor do outro. Exatamente. Né? A sua alegria é a minha alegria, né? Então é assim que nós vivemos. Val, gostaria que você deixasse as suas considerações, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui. Agradecer a você pelo convite. A Tati por ter falado, né? Sim. De mim, minha amiga. Agradecer a todas as princesas, né? Que hoje eu estou aqui por elas também, né? E agradecer a minha família, agradecer meus filhos, meu esposo, por estar aqui hoje, né? A força que eles me dão. Exato. A Tati, ela esteve aqui e ela nos contou um pouquinho do seu ministério. Falei, vamos convidá-la para estar compartilhando com as outras pessoas também, né? Então tá aí você que está passando pelo mesmo processo que a Val passou, tenha força. Acredite que como ela venceu, você também vencerá. E se você precisar de alguém para conversar, pode contar comigo. Tá? A gente vai deixar o telefone ali, Sim. Né? Deixa o telefone ali. Se as pessoas quiserem me procurar, eu estou aqui, tá bom? Está à disposição. À disposição, exatamente. E você passou por esse processo, então é mais fácil
você sabe o que falar, né? Confortar. Exatamente. O que falar nessa hora que a pessoa tanto precisa. Sim. E o importante sempre é, que nem você falou, é estar sempre com Deus, né? Exatamente. E precisando, nós vamos deixar o contato da Val, né? Como a Val falou, se precisar, procure, converse, porque às vezes você conversar com as pessoas... Te ajuda, acalenta o seu coração, né? Não é, Val? Te deixa mais forte. Também eu queria dizer que nós vamos deixar o nosso contato, né? Também do podcast Fé Compartilhada, para quando vocês tiverem perguntas, quando vocês quiserem nos indicar pessoas com histórias para vir nos contar, né? O podcast Fé Compartilhada está sempre aberto, né? Vocês são o nosso carinho, né? Vocês são com o que a gente faz a continuar, né? Vários testemunhos, várias histórias nós tivemos aqui e Fé Compartilhada é isso, né? Val, nosso muito obrigada. Obrigada você pelo carinho. Leva o nosso carinho, leva o nosso abraço a toda a família, agradecimento do podcast Fé Compartilhada, né? E não esqueçam, fé se compartilha. Vamos dar nosso tchauzinho, não? Vamos. Tchau, pessoal. Ficam com Deus. Um beijo no coração.